Olá, você confere agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os destaques desta semana. Empresas que aderiram projeto de semana de 4 dias de trabalho percebem menos preocupação e mais produtividade. Sonhar não custa nada, mas tem gente que não consegue por causa de uma condição considerada rara. A NASA está buscando candidatos para participar da próxima missão simulada a Marte, que deve acontecer no ano que vem. Mais de 25 milhões de mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homens. O dado faz parte da 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, divulgada pelo Instituto Data Senado. Para reduzir esse número alarmante, o painel Ligue 180 reúne diversos serviços. O painel Ligue 180 conta com mais de 2.500 pontos de apoio espalhados por todo o Brasil. São 12 casas da mulher brasileira como esta daqui e vários outros serviços. Tem serviços de saúde à pessoa em situação de violência sexual, delegacias especializadas de atendimento à mulher ou seções da polícia de atendimento à mulher, centros de referência à mulher, juizados e varas especializadas, casas-abrigos, promotorias especializadas, núcleos de defesa e defensorias públicas, além da Patrulha Maria da Penha. Tudo isso está lá na plataforma do Ministério das Mulheres, criada pelo governo federal, que é composta por 3 abas, olha só. A primeira é sobre o painel, com informações sobre o conteúdo da ferramenta e como navegar. Depois vem a aba Serviço da Rede, com um espaço para buscar as informações sobre os serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência. E, por fim, tem a análise da rede de serviços, com informações sobre os serviços disponíveis por unidade da federação, município e tipo de serviço. Segundo a plataforma, São Paulo é o estado com maior número de serviços, com cerca de 350, seguido por Ceará, Minas Gerais e Pernambuco. O painel conta também com uma central de atendimento à mulher por telefone, que atende todo o país no número 180, esse número que aparece aí na sua tela. E ainda tem um chat no WhatsApp. O contato é o DDD 61, telefone 9610-0180. Eu vou repetir, 9610-0180 para denúncias e pedidos de apoio. Só no ano passado, o Disque 180 recebeu cerca de 75 mil denúncias de violência contra a mulher em todo o país. As empresas que participam de um projeto piloto que propõe a semana de 4 dias de trabalho no Brasil já estão vendo os resultados na prática. A maioria tem percebido menos faltas injustificadas, aumento no foco durante as horas trabalhadas, além de mais tempo livre para os empregados resolverem questões pessoais. Ou seja, é menos preocupação e mais produtividade. 22 empresas que têm entre 5 e 250 colaboradores participam do projeto piloto chamado 4-Day Week Brasil, que é uma parceria com uma organização global sem fins lucrativos que faz pesquisas sobre trabalho ao redor do mundo. Os empreendimentos são de segmentos diferentes, como saúde, arquitetura, tecnologia, audiovisual, contabilidade, eventos, construção civil, entre outros. E estão localizados nas capitais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, há participantes tanto da capital quanto de Campinas, cidade do interior. Mais de 70% das empresas testam a implantação da semana de 4 dias de trabalho com todos os funcionários e as demais decidiram escolher apenas um departamento. Ao todo, o teste inclui 280 colaboradores. As equipes foram preparadas por 3 meses, entre setembro e dezembro do ano passado, até começarem a trabalhar com a carga horária reduzida,
ganhando o mesmo salário, mas com o objetivo de manter 100% da produtividade. E os resultados já começam a aparecer. Empresas participantes já perceberam uma redução significativa, tanto nas faltas injustificadas quanto nos atrasos, já que com mais tempo livre, as pessoas teriam se organizado melhor. Com espaço na agenda para resolver pendências em casa, acessar serviços que funcionam em horários que conflitam com os de expediente de trabalho, praticar atividades físicas, manter um hobby ou até passar mais tempo com os filhos, tem ajudado os colaboradores a chegarem ao trabalho mais dispostos do que antes. No geral, eles têm mantido mais foco nas tarefas, entregado com mais agilidade, além de apresentar melhora na criatividade, que requer estímulos diversos e horas de descanso. Já as empresas têm buscado novas soluções e tecnologias para tornar as atividades mais dinâmicas, além de identificar processos ineficientes e reuniões desnecessárias, por exemplo. A estratégia que tem funcionado para a maioria também enfrenta desafios. O dono de uma fornecedora de suprimentos para indústrias nos Estados Unidos alegou que os funcionários ficaram sobrecarregados com essas mudanças e tiveram dificuldades de atender adequadamente os clientes, além de ter problemas para organizar férias anuais e substituições em casos de falta por doença. No Brasil, algumas questões também foram apontadas, como obstáculos para estabelecer dias de folga, ansiedade entre aqueles que sentiram desconforto pela sensação de que deveriam estar trabalhando ali naquele horário, manutenção da qualidade e entrega de projetos de longo prazo, além da compreensão e satisfação por parte dos clientes. O experimento ainda vai durar no Brasil pelo menos 6 meses, período em que a organização monitora os indicadores dos participantes. As pesquisas são feitas através de uma parceria entre a Universidade Americana Boston College e a FGV, Fundação Getúlio Vargas, junto com outras instituições. Tirar uma soneca revigora o organismo de várias pessoas, principalmente o cérebro. Esta pausa funciona como uma recarga, que até acelera os pensamentos, sem contar que aumenta o tamanho do cérebro, o que pouca gente sabia até agora. Na correria diária, é difícil encontrar quem não goste de separar um tempinho que seja para tirar aquele cochilo. Eu acredito que o brasileiro já vem de berço isso aí, né? Muitos têm esse hábito de acabar da refeição do almoço e degustar um soninho, né? Sempre trabalhei o dia todo, né? Então não tinha tempo. Agora eu estou aposentada, então estou tendo tempo, estou adquirindo esse hábito. Esse hábito é muito bom. É um super cochilo, né? Às vezes até uma horinha. Para estar disposto para o trabalho é fundamental uma boa noite de sono. Mas você sabia que um super cochilo também pode ajudar no seu desempenho? Este administrador explica que deixar os funcionários tirarem uma soneca durante o expediente é uma das estratégias de produtividade adotadas por empresas ao redor do mundo e se tornou uma tendência, especialmente nas grandes e médias. É importante nós entendermos que o indivíduo, estando bem, ele produz mais e melhor. Isso é fato, é provado por A mais B que essa condição está relacionada ao indivíduo estar bem. Se ele não teve uma noite de sono boa ou algo atormentou o seu sono, quando há esta possibilidade na empresa de ter esses 10, 15, no máximo 20 minutos de descanso para cochilo e não para sono, não é? Ele acaba tendo a possibilidade de potencializar após o cochilo
estreitar a sua forma de ser, de agir e de estar. Uma pesquisa científica realizada com pessoas entre 40 a 69 anos descobriu que quem tira cochilos várias vezes por semana tem um cérebro mais de 15 centímetros cúbicos maior na comparação com quem não tira soneca. Isso é o equivalente a ajudar a atrasar entre 3 a 6 anos o envelhecimento do órgão que é o mais sofisticado do corpo, que costuma encolher naturalmente com o passar do tempo. Estudos ainda apontam que entre 5 e 15 minutos de soneca podem melhorar imediatamente o desempenho mental, um estímulo que pode durar até 3 horas depois de acordar. Mas para que o efeito seja positivo, é preciso ter estratégia e ficar de olho no relógio. O ideal é dormir no máximo 20 minutos entre 2 e 4 horas da tarde, especialmente para não atrapalhar o sono noturno, que, aliado à prática de atividades físicas e à alimentação equilibrada, são essenciais para manter o condicionamento do corpo. Este professor, que coordena um curso de educação física, lembra que os benefícios do sono têm sido usados, inclusive, como recursos de treinamento para atletas de alto desempenho. Tem um caso, por exemplo, do atleta da NBA, LeBron James, que ele dorme 12 horas por dia. Então ele dorme 8 horas à noite e no período da tarde ali, depois do almoço, ele dorme mais 4 horas. Então tem toda uma estrutura feita, para que o quarto fique completamente escuro, para que ele possa ter uma qualidade do sono. E isso tem impactado. Ele já está com 39 anos e ainda consegue ter um bom rendimento em quadra. Depois que ele começou a colocar isso em prática, a concentração, do arremesso, a qualidade do arremesso melhorou. Então isso comprova que o sono é essencial para a recuperação. Em outubro deste ano, os moradores de todas as cidades do Brasil irão escolher quem será o prefeito nas novas eleições municipais, além de vereadores. Mas muitas pessoas ainda precisam tirar o título de eleitor ou até mesmo fazer a regularização. E o prazo é curto. Quem ainda não tem o título de eleitor ou precisa regularizar o documento tem até o dia 8 de maio para resolver essas pendências com a Justiça Eleitoral. E a retirada do título ou até mesmo a regularização é extremamente importante, já que se o cidadão se encontra em uma dessas situações, ele terá dificuldades com outros documentos e serviços públicos. Não podem, por exemplo, tirar documentos como passaporte e carteira de identidade. Não pode também ingressar em universidade pública ou renovar matrícula em instituição de ensino superior, assumir cargos comissionados ou efetivos por aprovação em concurso público e até mesmo obter empréstimo em instituições públicas. Para conferir se o cadastro eleitoral está regularizado, o eleitor nem precisa sair de casa. O site do Tribunal Superior Eleitoral oferece esse serviço. Nele, basta clicar na aba Serviço Eleitoral e, na sequência, em Autoatendimento Eleitoral. Clicando em Título Eleitoral, uma série de serviços será disponibilizada. Entre eles, o comando Consultar Situação Eleitoral. Ao clicar no item, a página solicita o número do CPF e o título do eleitor. A pesquisa vai retornar com o resultado em segundos. O TSE comunica então se o título está regular ou irregular, informando se as obrigações eleitorais estão cumpridas, se a pessoa votou, justificou a ausência ou pagou a multa. Se o documento tiver sido cancelado, é preciso entrar no item Regularize seu título eleitoral cancelado. As eleições deste ano estão marcadas para o dia 6 de outubro. Um eventual segundo turno vai ocorrer no dia 27 do mesmo mês, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Serão escolhidos prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. Atualmente, cerca de 156 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas. Agora, uma lembrança importante: em eleições municipais, não há voto em trânsito. Ou seja, quem está em uma cidade diferente de seu domicílio eleitoral não pode participar da votação e terá que justificar a ausência. Esse procedimento pode ser feito pelo e-título,
aplicativo da Justiça Eleitoral, pelo site do TSE ou em cartórios eleitorais. Na Argentina, as cozinhas comunitárias enfrentam 2 problemas. A crise está elevando mais pessoas a pedir ajuda, mas o governo não está fornecendo alimentos. Cada vez mais procuradas na Argentina, as cozinhas comunitárias têm sofrido com falta de comida. Em uma delas, no bairro de Loma Hermosa, uma vizinhança de baixa renda em San Martín, ao norte de Buenos Aires, os moradores deixam suas vasilhas em uma mesa, na esperança de mais tarde recolhê-las cheias. Mas os responsáveis não sabem se a comida vai ser suficiente para todos. E aí já tem 101 por 110 mais ou menos. Já temos uns 100 potes, 110 mais ou menos, porque em cada pote não vai apenas uma porção, elas levam 5, 6, dependendo do número de pessoas. Uma pessoa vem e leva comida para 5, tem uma que a gente atende 12 no total, e às vezes a gente tem que ver como a gente faz, porque a gente não chega mais nesse objetivo. Por exemplo, hoje eu não sei se vamos alcançar, não com esse macarrão. Não sei se chega, com estes fideos não. Lopes, assim como os organizadores de outras cozinhas, diz que em novembro recebeu o último lote de alimentos do governo. O ultraliberal Javier Milei tomou posse em dezembro e desde então o envio de fundos para iniciativas como essa foram congelados, enquanto o sistema atual é auditado. Mas não há um esquema de transição, e enquanto isso, milhares de cozinhas comunitárias estão há 2 meses dependentes de ajudas municipais e donativos insuficientes. Isso com uma clara decisão do governo atual. Isso é uma decisão clara do atual governo, mais do que tudo da ministra Petovelo, que é responsável pelo capital humano. Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social passou a ser uma secretaria, para não abastecer as cozinhas, porque eles afirmam que houve irregularidades e que queriam deixar de lado os intermediários para poder dar o auxílio diretamente à população. Poder dar a ajuda diretamente à gente. A busca por cozinhas comunitárias aumenta à medida que a crise se aprofunda. Quase metade dos argentinos é pobre em um país com uma inflação de 211% em 2023. Os movimentos sociais que administram muitos desses centros dizem que entre dezembro e fevereiro, o número de pessoas que buscam esse apoio aumentou em pelo menos 50%. Sem um cronograma claro para retomar a entrega do auxílio, a igreja e organizações sociais exigem que o governo encaminhe alimentos para as cozinhas comunitárias. O Brasil quer deixar de ser o principal consumidor de agrotóxicos do planeta. Para isso, tem usado cada vez mais os biopesticidas, que vem ganhando cada vez mais espaço nos plantios nacionais. Enquanto as máquinas terminam de coletar a soja em um campo, o agrônomo Adriano Cruvinel supervisiona outro setor de sua fazenda na região centro-oeste, onde o plantio vai estar pronto para a colheita em breve. Responsável por um terreno familiar de 1.400 hectares em Montevidéu, um município no interior do estado de Goiás, Adriano é um dos agricultores que aderiu ao uso dos biopesticidas. Trata-se de uma prática que vem ganhando força no Brasil, país conhecido pelo cultivo de transgênicos e pelo uso de pesticidas químicos, os chamados agrotóxicos, dos quais é o maior consumidor global. Foram mais de 719 mil toneladas em 2021, 20% do total comercializado no planeta, de acordo com a Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura. Adriano iniciou em 2016 uma transição para a chamada agricultura regenerativa. O empresário, que substituiu 76% de seus pesticidas químicos por produtos biológicos, viu os custos de produção diminuírem mais de 60% e o rendimento da soja aumentar em 13%. Éramos produtores convencionais que utilizávamos a base de ativos químicos, para fazer controle de pragas e doenças. O que a gente faz hoje? A gente trabalha esse manejo e esses biodefensivos, como bactérias, fungos, os micro-organismos eficientes, que são comunidades, a gente consegue aplicar eles e substituir principalmente a parte de fungicidas e inseticidas. Mesmo com os biopesticidas ganhando espaço nos plantios nacionais, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária destaca que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Esses produtos representaram apenas 9% do mercado total de pesticidas no Brasil em 2022, contra 4% 2 anos antes. Os biodefensivos eles são utilizados em mais de 50 milhões de hectares hoje no Brasil. Mas é verdade de que esse uso de biodefensivos ainda está concentrado às grandes commodities. Soja, milho, cana-de-açúcar, mas esse quadro tem mudado e a tendência é que cada vez mais culturas e agricultores utilizem biodefensivos.
O agronegócio representa 24% da economia do Brasil, onde os agrotóxicos são principalmente uma questão política. Após uma longa batalha no Senado, o presidente Lula promulgou no final de dezembro uma lei que flexibiliza as regras sobre os pesticidas químicos. Apesar do veto a determinados trechos, o texto aprovado facilita a autorização de novos agrotóxicos. Aqueles comprovadamente cancerígenos que sofrem mutação ou são nocivos ao meio ambiente deixam de ser automaticamente proibidos, sendo a proibição compulsória válida apenas para produtos que apresentem risco inaceitável. A previsão de novos temporais e enchentes em todo o país fez com que o Conselho Federal de Química elaborasse uma cartilha. O material educativo alerta a população sobre formas de evitar e controlar o surgimento de pragas em casa. Chuvas intensas, aliadas à falta de infraestrutura suficiente para escoamento da água, são alguns dos fatores que levam a enchentes e alagamentos. Um problema que afeta das grandes às pequenas cidades brasileiras. Diante da previsão de novos temporais por todo o país, o Conselho Federal de Química elaborou uma cartilha em parceria com o sindicato e associações que representam indústrias, profissionais e empresas que atuam na área de limpeza e controle de vetores. O material disponível no site do Conselho se assemelha com histórias em quadrinhos. Tem linguagem simples e acessível para orientar a população sobre as formas de evitar o surgimento de pragas em casa e como agir após casos de alagamento. Muitas doenças podem ser transmitidas nessas situações, como virose, hepatite, tétano e até leptospirose. Por isso é importante descartar materiais que absorvem água, como colchões e travesseiros, além de fazer um processo adequado de limpeza dos demais, com produtos regularizados junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os recomendados de baixo custo são água sanitária e sabão. Além disso, os alagamentos ainda podem levar ao deslocamento de animais peçonhentos. Por isso, não se deve manter amontoados restos de madeira e alimentos. Como forma de prevenção, ainda é necessária uma rotina de limpeza de quintais para evitar a proliferação de vetores, como o mosquito transmissor da dengue, por exemplo. O pior surto de cólera em 3 anos registrado na África é atribuído à mudança climática. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do continente, o clima adverso aumenta o risco dessa doença mais rapidamente do que no resto do mundo. O aumento de casos de cólera ocorre mesmo a África sendo uma das regiões globais com menor responsabilidade na mudança climática, mas uma das mais afetadas pelo clima adverso em um mundo em aquecimento. O surto recente da doença varreu mais de uma dúzia de países na região ao longo do último ano, provocando centenas de mortes, desde a Zâmbia rural até os arredores da capital da África do Sul, a nação mais desenvolvida do continente. Essa situação ocorre à medida que as inundações na República Democrática do Congo e em grande parte do sul da África pressionam sistemas de saúde já frágeis, limitam o acesso à água potável e saneamento e forçam pessoas a deixarem suas casas. A cólera é transmitida pela água e causa desidratação grave por vômitos e diarreia. Embora a maioria das pessoas possa ser tratada por meio da administração rápida de solução de reidratação oral, tal tratamento é mais difícil em comunidades que têm baixa imunidade pré-existente devido a baixas taxas de vacinação e saúde geral precária. A atual escassez de vacinas também está prejudicando os esforços para conter os surtos da doença. Existem de 15 a 18 milhões de doses disponíveis no mundo, mas só no continente africano seriam necessárias até 80 milhões. A Zâmbia adquiriu 1 milhão e 700 mil doses, mas precisa de 3 milhões e 200. Já o Zimbábue precisa de mais de 3 milhões, mas só garantiu 800 mil. E o Congo está em situação ainda pior, precisando de 5 milhões de doses, mas não tem nenhuma. A Gavi, uma aliança internacional de vacinas ligada à Organização Mundial de Saúde, está tentando garantir a quantidade necessária. Cerca de 23 mil pessoas estão desaparecidas em decorrência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os dados foram informados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciou nesta segunda-feira que está investigando o desaparecimento de 23 mil pessoas em decorrência do conflito entre Rússia e Ucrânia, que eclodiu há quase 2 anos. O chefe do gabinete da Agência Central de Buscas do Comitê, Dusan Vujazanin, destacou a angústia permanente de milhares de famílias que não têm notícias de seus entes queridos. A organização, criada em março de 2022, logo após o início do conflito, busca por pessoas desaparecidas, capturadas, mortas ou separadas de seus familiares, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Segundo o CICV, nos últimos anos, a instituição recebeu mais de 115 mil pedidos de buscas de familiares em ambos os países. Até 31 de janeiro de 2024, o comitê ajudou 8 mil famílias a receber informações sobre o destino ou o paradeiro de seus entes queridos, mas muitos seguem sem notícias. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com sede em Genebra, criou a agência de buscas há mais de 150 anos, mas a divisão Rússia-Ucrânia é o primeiro gabinete dedicado, criado para um conflito armado internacional específico em mais de 30 anos e é sua maior operação desde a Segunda Guerra Mundial. Não é de hoje que a música faz parte das nossas vidas. Ela pode ser uma forma de se expressar, alegrar e até compartilhar nossos sentimentos. Mas, além de tudo isso, o simples ato de cantar ou tocar um instrumento é uma maneira eficaz para cuidarmos da saúde. Aquele velho ditado, quem canta seus males espanta, nunca fez tanto sentido. Um estudo conduzido pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, mostrou que cantar ou tocar um instrumento pode melhorar a saúde do cérebro em idosos com efeitos duradouros. A saúde cerebral dos pacientes, incluindo os processos mentais de foco, memória e alternância entre tarefas, foram os pontos principais do estudo. Aqueles que tocavam algum instrumento atingiram a pontuação mais alta. Quem cantava também teve uma boa saúde no órgão. Mas não é só isso. O simples fato de fazer parte de um grupo social também pode ajudar nessa performance. Os musicistas tiveram resultados melhores na memória de trabalho, aquela que é usada em curto prazo para executar uma tarefa com sucesso. Nas funções executivas também, são aquelas usadas para resolver os problemas mais complexos. Isso mostrou que manter uma mente musical é uma boa maneira para aproveitar toda a nossa agilidade e resiliência do cérebro. A descoberta é fundamental no cenário de envelhecimento rápido da população. Tocar piano pode ser uma boa opção para fortalecer o nosso cérebro. Ele foi o instrumento que mais desenvolveu a capacidade de memória e das funções executivas. E se com o passar dos anos seguirem tocando, os benefícios serão ainda maiores. Para aqueles que gostam de cantar, fazer parte de um grupo é a melhor opção. A melhora na saúde cerebral é causada principalmente pelo simples motivo de estar acompanhado de outras pessoas. Embora que pesquisas mais profundas sejam necessárias, a divulgação da educação musical deve começar a ser feita a todo vapor. Nada mais é que uma iniciativa de saúde pública, além de encorajar os idosos a retornar à música, ainda que estejam com uma idade avançada. As crianças com mães que desenvolveram pressão alta ou diabetes durante a gravidez têm mais chances de terem problemas cardíacos quando crescerem. Em comparação com mães que não tiveram complicações quando estavam grávidas, as crianças, quando chegarem aos 12 anos de idade, têm mais chances de estar acima do peso ou serem diagnosticadas com pressão alta, colesterol alto ou índice glicêmico elevado. A pesquisa, apoiada pelo governo norte-americano e apresentada na reunião anual de gravidez da Sociedade de Medicina Materno-Fetal em National Harbor, Maryland, apontou também a hipótese das origens fetais das doenças adultas, que sugere que muitas condições crônicas podem ter raízes em adaptações fetais ao ambiente uterino. Apesar do estudo não provar uma relação de causa e efeito, os resultados são provenientes do acompanhamento de um grupo internacional de 3.300 pares de mãe e filho por mais de uma década.
Segundo os pesquisadores, isso cria um ciclo potencialmente vicioso para as crianças, onde elas têm um risco maior de doença cardiovascular. E quando essas meninas se tornam mulheres e engravidam, elas já têm mais chances de hipertensão e diabetes na gravidez. Por esse motivo, há urgência de cuidados preventivos e intervenção precoce, tanto durante a gravidez quanto na primeira infância, para interromper o ciclo. O impacto para as crianças irá aparecer só décadas no futuro, mas as anormalidades na saúde cardiovascular podem ser identificadas precocemente, para que seja possível tratá-las e implementar intervenções que possam mudar os resultados a longo prazo. Mais mulheres estão iniciando a gravidez com doenças crônicas, como obesidade, pressão alta e diabetes, que aumentam as chances de doenças cardíacas. E segundo os especialistas, parte do motivo é que as mulheres estão adiando a maternidade até mais tarde em suas vidas. Das 3.317 mulheres grávidas no estudo, 263 desenvolveram pressão alta relacionada à gravidez, 402 tiveram diabetes gestacional e 82 foram diagnosticadas com ambas as condições durante a gravidez. Aos 12 anos, aqueles cujas mães tiveram pressão alta durante a gravidez apresentaram um risco 16% maior de ter um indicador de problemas cardíacos, como colesterol alto ou sobrepeso, em comparação com aqueles nascidos de mães sem complicações. Já as crianças nascidas de mães com diabetes gestacional tinham 11% mais chances de ter esse indicador, e as de mães com ambas as condições tinham quase 20% mais chances de ter um sinal precoce de problemas cardiovasculares. Os resultados da pesquisa foram significativos e poderiam levar a uma triagem e tratamento mais precoces de doenças cardíacas em crianças. Embora ainda não existam diretrizes para incentivar as pessoas a conhecerem o seu histórico médico familiar, incluindo as complicações que suas mães tiveram durante a gravidez, é necessário que isso aconteça para evitar esse problema. A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, anunciou que busca candidatos para participar da próxima missão simulada a Marte. Basta ser norte-americano ou morar no país e ter de 30 a 35 anos. A missão simulada da NASA deve acontecer na primavera do ano que vem e tem como objetivo preparar a primeira viagem humana ao planeta vermelho. Durante um ano, as 4 pessoas selecionadas viverão no Centro Espacial Johnson da NASA em Houston. A ideia é que eles desempenhem funções do dia a dia em um habitat feito por impressão 3D e que as instalações imitem os desafios encontrados em uma missão em Marte, como falhas em equipamentos, atrasos na comunicação e limitação de recursos. Esse é o segundo capítulo da missão, que possui o nome de Analogia da Exploração da Saúde e o Rendimento da Tripulação. A primeira começou no ano passado e, por enquanto, está correndo bem e servindo de estudo para a Agência Espacial. Com mais uma parte da ambiciosa tentativa de desbravar o planeta vermelho, a Agência Espacial espera conseguir importantes dados científicos. De acordo com a NASA, os interessados devem ter um forte desejo de viver aventuras únicas e gratificantes, além do interesse de contribuir para o trabalho da NASA. Os participantes serão recompensados financeiramente, mas os valores só serão informados durante o processo de seleção. Muitas pessoas costumam dizer que se você pode sonhar, também pode realizar. Até porque sonhar não custa nada. Mas uma pequena parcela da população mundial não consegue ao menos fechar os olhos e entrar nesse mundo imaginário. Não porque elas não querem, mas porque possuem uma condição considerada rara. Quem nunca fechou os olhos, deitado com a cabeça no travesseiro e num passe de mágica, foi teletransportado para uma praia no meio do nada? Ou melhor, sonhou que marcava um gol na final de uma Copa do Mundo ao lado do seu maior ídolo, que pode ser até mesmo um cantor ou um personagem de desenho animado. Vale de tudo, até porque no mundo imaginário não existe qualquer limite, mas algumas pessoas nem ao menos chegaram perto dessa sensação. O motivo é a fantasia, uma espécie de ausência de visão mental ou incapacidade de visualizar,
Para a maioria das pessoas, se falarem sobre uma árvore repleta de flores azuis, seremos capazes de reproduzir em nosso cérebro. Mas para 4% da população que sofre com essa condição, não existe qualquer chance de fazerem isso. Mesmo sabendo das cores e do formato, eles não conseguem desenhar isso na cabeça. O cérebro não é capaz de armazenar qualquer imagem, apenas vozes ou textos. Essa é a tal da mente cega, mas nem assim eles escapam dos terríveis pesadelos. Só que para eles, isso acontece de uma forma diferente. Eles interpretam como pesadelo um sono ruim, quando dormem mas não descansam o suficiente e ficam com aquele sentimento de que dormiram mal. Para quem sofre com a fantasia, uma das maiores dificuldades é lembrar do passado, como por exemplo, reconhecer pessoas que passaram por sua vida. Mas nem tudo é negativo. Isso não impacta na inteligência. Inclusive, fazem eles armazenarem muito mais informações lidas ou ouvidas. São capazes de conversar sobre qualquer coisa, história, política ou até economia. Uma condição que pode tornar quem sofre com isso em profissionais ainda mais capacitados. Ipanema, no Rio de Janeiro, foi escolhida a segunda melhor praia do mundo pelo guia de viagens Lonely Planet. O livro Best Beaches in the World lista 100 praias imperdíveis e nesta edição destacou as areias de Ipanema, que atraem cariocas e turistas de todo o mundo. Uma atração especial da praia do Rio de Janeiro é o pôr do sol, que rende aplausos de quem vive ou está visitando a cidade maravilhosa. O local foi considerado ideal para a prática do surf, do vôlei, futebol e futevôlei. De acordo com os editores da publicação, a melhor praia do mundo fica na Austrália. The Pass, na cidade de Byron Bay, é um paraíso de surfistas com areia macia. Repleta de trilhas, a região ainda proporciona contato com a história aborígene e é próxima às florestas subtropicais, onde vivem koalas. Completam as 5 primeiras posições do ranking Almaia, na Tailândia, a ilha de Memba, em Zanzibar, na Tanzânia, e Sarakiniko, na ilha de Milos, na Grécia. Uma pesquisa realizada no Reino Unido mostrou que filhotes de macacos de algumas espécies provocam os mais velhos como uma forma de diversão, um comportamento ousado que leva anos para acabar. Os pesquisadores chegaram ao resultado observando diferentes grupos de chimpanzés, orangotangos, gorilas e bonobos em zoológicos ao redor do mundo. Eles viram que desde os 8 meses, os pequeninos já começam a puxar os pelos e cutucar os adultos de maneira repetitiva, principalmente se o alvo não dar bola para a situação. Os macaquinhos tendem a repetir esse comportamento intencional com animais de outras espécies que convivem perto deles, o que é muito similar com a atitude de crianças, ou seja, a arte de provocar já nasce com os pequenos, sejam eles humanos ou não. Uma companhia aérea da Europa está oferecendo aos seus passageiros uma experiência inusitada: viajar sem saber o destino final. A Scandinavian Airlines abriu a possibilidade para que membros do seu programa de milhagem se inscrevessem em uma experiência chamada Destination Unknown, ou em tradução literal, Destino Desconhecido. Programada para acontecer entre os dias 5 e 8 de abril, mais de 1.000 pessoas se inscreveram para embarcar nessa viagem misteriosa. Os escolhidos devem estar a postos no dia 5 de abril no aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, de onde o voo sairá. Para a empresa aérea, a perspectiva de embarcar numa viagem aventureira e misteriosa com outros entusiastas, encontrando novas ligações e amizades ao longo do caminho, é verdadeiramente emocionante. Seguidores do perfil oficial da companhia no Instagram arriscaram palpites em uma publicação recente sobre a experiência. Madrid, Atlanta, Tóquio, Hannover, Paris, Florença e Ibiza foram alguns dos destinos apontados pelos usuários. A Scandinavian Airlines tem como hobby alguns aeroportos na Dinamarca, Noruega e Suécia e opera voos para os principais destinos de toda a Europa e ainda para os Estados Unidos, Marrocos e parte da Ásia. E o Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se quiser rever alguma dessas reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Tchau!